se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A cruz misteriosa de Santa Leopoldina. Santa Leopoldina sempre fora uma cidade pacata, envolta em névoas que dançavam entre os morros ao amanhecer. Mas havia uma colina que ninguém ousava visitar depois do pôr do sol. Lá estava fincada uma cruz antiga de madeira escurecida, aparentemente esquecida pelo tempo. Diziam que quem tocasse nela, ou mesmo passasse muito perto, ouviria vozes sussurrando em línguas mortas. Marta, uma jovem professora recém-chegada à cidade, ficou intrigada com as histórias. Os alunos falavam da cruz com medo genuíno, mas também com aquela curiosidade típica de quem cresceu cercado por mistérios. Ela decidiu investigar, acreditando se tratar de mais uma lenda rural. Ao caminhar pelas trilhas da colina, notou que os pássaros paravam de cantar quando se aproximava da cruz. A madeira da cruz estava rachada, mas ainda erguida com imponência. Ao redor, o mato crescia torto, como se evitasse o objeto. Marta se aproximou e tocou a base da cruz. No mesmo instante, uma rajada de vento cortou o ar parado e uma sombra veloz passou por entre as árvores. Ela sentiu um arrepio, mas tentou se convencer de que era apenas sugestão. Naquela noite, em seu quarto na pousada, acordou com a sensação de alguém observando. As velas se apagaram sozinhas e uma voz fraca, quase imperceptível, sussurrou seu nome. Ela tentou acender novamente, mas os fósforos quebravam antes da faísca. Pela janela, viu a colina iluminada por um brilho estranho e silencioso. Marta contou aos moradores o que aconteceu, mas ninguém quis ouvir. Um senhor de idade disse apenas: "Não deveria ter ido lá, professora. Aquela cruz é o selo." Ela tentou questionar, mas o homem virou as costas e entrou em casa, trancando as portas com pressa. Desde então, Marta começou a sentir-se vigiada onde quer que fosse. À medida que os dias passavam, seus sonhos se tornaram pesadelos, com a cruz se contorcendo, ganhando vida, e garras saindo da terra abaixo dela. Sempre que acordava, seu corpo estava suado, mas seu quarto gélido. Um de seus cadernos começou a aparecer rabiscado com símbolos estranhos, mesmo guardado dentro de uma gaveta trancada. O mais estranho, porém, foi o sumiço do pequeno cachorro da pousada. O animal chorava toda noite em direção à colina e, uma madrugada, escapou. No dia seguinte, a cruz estava com manchas vermelhas em sua base e o som dos grilos havia desaparecido por completo. Marta, assustada, decidiu deixar Santa Leopoldina, mas algo invisível parecia prendê-la à cidade. Os ônibus sempre quebravam, as corridas de táxi canceladas e a estrada bloqueada por deslizamentos, mesmo em dias de sol. Ela começava a perceber que a cruz não queria que ela fosse embora. Após semanas de tentativas frustradas de sair da cidade, Marta decidiu investigar mais profundamente. Visitou a antiga biblioteca municipal, quase esquecida, onde encontrou um diário coberto de pó e mofo. Era do pastor Clemente, datado de 1894, e seu conteúdo era perturbador. O pastor relatava eventos idênticos aos que Marta vinha presenciando. O diário falava de vozes na noite, animais desaparecidos e uma cruz que havia sido fincada para selar um mal antigo. Ele mencionava um pacto feito com sangue, entre colonos e uma entidade chamada o que dorme na terra fria. Ninguém sabia quem primeiro invocou aquilo, mas quando os sinais começaram, a cruz foi levantada para trancá-lo. Marta leu sobre um ritual realizado por 7 homens, todos mortos misteriosamente nos meses seguintes. O último a morrer foi o próprio pastor Clemente, cujo corpo nunca foi encontrado, mas cujo grito foi ouvido da colina por 3 dias. O diário terminava com uma frase repetida diversas vezes: "A cruz segura, mas ela cansa." Ela cansa. Ela levou o diário à única pessoa que parecia saber mais do que dizia, o velho da praça. Ele leu em silêncio, depois fitou Marta com olhos marejados. "Você tocou a cruz, menina. Agora ela sabe seu nome." Com medo, ela perguntou o que poderia fazer. Ele apenas murmurou: "Ou sela de novo, ou será levada." Naquela noite, Marta sonhou com uma caverna sob a colina. Dentro, havia uma criatura deformada, feita de raízes, carne e cinzas. Ela sussurrava com centenas de bocas, pedindo para sair, implorando por liberdade.
Ao fundo, a cruz tremia, como se lutasse para manter o ser trancado. Quando acordou, seus pés estavam sujos de barro e folhas, e em suas mãos havia um pedaço de madeira com marcas queimadas. Era parte da cruz. A professora não lembrava de ter saído da pousada. A dona do local estava trancada no quarto, dizendo que algo tentou abrir as janelas com unhas compridas como pregos. O velho da praça não apareceu no dia seguinte. Diziam que ele tinha sumido durante a madrugada, e uma trilha de sangue ia da porta da casa dele até a base da colina. Marta agora sabia, o selo estava se desfazendo. E tudo por causa de seu toque. Restava apenas uma escolha: terminar o que Clemente começou ou ser devorada pelo esquecimento. Ela voltou à colina, agora acompanhada por velas, o diário e sal grosso. O ar estava denso, como se o mundo estivesse respirando lentamente. A cruz, antes firme, agora balançava com o vento inexistente. Sob a cruz, ela começou a cavar. A cada pá de terra removida, o cheiro pútrido crescia. Marta cavava com desespero, até que seus dedos tocaram uma superfície fria e metálica. Era uma tampa selada com símbolos iguais aos do diário. Ao redor, a terra tremia suavemente, como se protestasse. Vozes sussurravam mais alto, e seus olhos começaram a lacrimejar sangue. Ela tentou abrir a tampa, mas estava presa com correntes de ferro enferrujadas. Enquanto procurava algo para quebrá-las, uma figura encapuzada surgiu das sombras. Seus olhos brilhavam em vermelho, e sua presença fazia o chão render. A entidade falou com voz dupla, como se dois seres falassem em descompasso. Você acordou o limiar, filha da curiosidade. A figura avançou, mas desapareceu antes de alcançá-la. No lugar onde estava, havia um símbolo feito de sal e carvão, um aviso de proteção. Marta usou o que pôde para quebrar as correntes. Quando a tampa finalmente se abriu, revelou uma escadaria espiral que descia à escuridão sem fim. Cada degrau a levava mais fundo, até que não havia mais som do mundo exterior. Apenas um pulsar surdo, como um coração enterrado. Nas paredes, ossos humanos estavam cravados como mártires. Ecos de orações distorcidas saíam das frestas. Marta sentia que, se olhasse para trás, perderia a sanidade. No final da escada, uma sala circular abrigava a criatura do sonho. Agora desperta, seu corpo pulsava em agonia. Preso por raízes encantadas e correntes de prata, o ser olhou para ela. Mas em vez de atacá-la, falou: mate o que me vigia. Eu sou o prisioneiro. Ele é o carcereiro. E ele quer o mundo. Marta hesitou. Estaria sendo enganada? Ou o verdadeiro mal era outro? O símbolo da cruz antiga estava desenhado nas costas da criatura. Ela voltou correndo pela escada, confusa, mas determinada a descobrir a verdade. Na colina, a cruz havia caído, rachada ao meio, e os sons da floresta pareciam ter desaparecido. Ela então viu uma sombra mais alta que as árvores, formada por luz. Aquilo não era divino. Era um carcereiro de verdade. E estava livre. Marta foi consumida por um frio absoluto. A sombra, que mais parecia uma estátua viva feita de pedra translúcida, se movia lentamente em sua direção. Tudo ao redor congelava. Ao invés de atacá-la, tocou seu peito e disse: você abriu o tempo. Agora deve fechar. E sumiu. Nos dias seguintes, pessoas começaram a desaparecer na cidade. As autoridades não sabiam explicar. Os animais estavam em silêncio. Marta, ainda em choque, se refugiou na igreja abandonada próxima à ponte, onde começou a estudar cada detalhe do diário e do que viu na caverna. Precisava entender quem era o verdadeiro mal. Ela encontrou uma página colada entre as outras, revelando a existência de um oitavo homem no ritual, alguém que traiu o grupo e que foi consumido pela luz. O traidor se tornou o Vigia, uma entidade que aprisionou a criatura para absorver sua força e manter-se eterno. Mas agora, sem a cruz, o equilíbrio havia quebrado. A única forma de restaurar o selo seria encontrar os restos do traidor e queimá-los com o fogo ritual. Marta então seguiu as pistas deixadas no diário, que a levaram às ruínas de uma capela de pedras no topo do segundo morro.
Lá, escavou até encontrar uma caveira com os olhos cravejados de vidro. A luz que saía dali era opressora. Com a ajuda de um antigo fogaréu de benzimento, acendeu uma pira e queimou os ossos. Gritos ecoaram do céu, e o chão tremeu violentamente. Um rasgo se abriu no ar, e dela saíram raízes negras que envolveram novamente a colina. A cruz, mesmo rachada, se ergueu sozinha, agora envolta por cinzas e sangue. Marta caiu de joelhos, exausta. Ela havia selado vigia. Mas o prisioneiro continuava lá. E um dia, despertaria. Meses se passaram, e a cidade voltou ao normal. Ou assim parecia. Marta havia deixado o magistério e agora vivia como zeladora da igreja abandonada. Todas as noites, acendia velas e fazia orações em uma língua esquecida, tentando manter o selo firme. As raízes da colina agora eram visíveis, pulsando como veias expostas. Alguns moradores ainda ouviam vozes durante a madrugada. Outros sonhavam com a cruz flutuando sobre o rio. A pousada foi fechada. A dona, em estado catatônico, repetia sem parar: "Ele vai acordar. Ele vai acordar." As crianças, sem saber dos eventos, evitavam os caminhos que levavam à colina. Era como se a cidade inteira respirasse em aviso. Marta sabe que apenas adiou o inevitável. A cruz, agora coberta por fungos e musgo, sangra de tempos em tempos. Às vezes, surgem pegadas ao redor, como se algo circulasse seu selo. Ela escreve tudo em novos diários, escondidos em locais distintos, esperando que um dia alguém os encontre. Ela deixou uma mensagem gravada em uma fita cassete, enterrada sob o altar da igreja: "Se você está ouvindo isso, o selo quebrou. Não toque a cruz. Não fale com a luz. E, acima de tudo, não cave." Seu rosto, envelhecido antes do tempo, aparece por vezes em janelas fechadas. Como se já não fosse mais deste mundo. Dizem que, nas noites de tempestade, a cruz brilha como se estivesse em chamas. E que uma mulher canta em latim entre as árvores. Poucos acreditam. Mas aqueles que viram, não falam mais. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.